Oi, gente, eu sou a Isadora Henrique, estou aqui com a Isabela Buoni e com a Beatriz Cuxar para o nosso bate-papo com a Denise Tangerino, que ela é mestre em Comunicação e Prática do Consumo, graduada e pós-graduada em Design Gráfico e atualmente ela é professora na Belas Artes e aqui no Mackenzie, onde ela atua na área de criação e produção gráfica. E hoje nós vamos falar sobre as melhores estratégias na área de criação e como que o jingle e o slogan são tão importantes. Obrigada, Denise, por ter topado participar com a gente ficou super animada. E para começar, você pode contar um pouquinho da sua história e o que te fez escolher esse ramo? Boa noite, meninas. Estou super agradecida aí da gente estar conversando num sábado à noite, chuvoso, todo mundo trabalhando para fazer essa história do Mackenzie mais bonita e mais colorida. Obrigado por me escolherem, eu estou muito feliz, eu tenho muito orgulho de ser mackenzista. Minha história universitária começa no Mackenzie. Quando eu saio do colegial, eu presto administração. No Mackenzie, fiquei 6 meses no Mackenzie na administração. E numa aula de macroeconomia, eu olhei o mundo e falei: dinheiro ou gerenciar esse dinheiro não é a coisa que mais me chama atenção, mas eu gosto de ver um mundo criativo, eu gosto de ver as pessoas tendo saltos inovadores, dando sugestões. Então, eu tranco a faculdade, fico super confusa e presto novamente a faculdade de design. Então, no meio da faculdade de design, eu já apaixonada por direção de arte, eu entendendo que a minha vocação era a arte e o design, era o visual, eu resolvo prestar ciências sociais, porque eu não podia ter uma trajetória muito normal, né? Eu tinha que ser meio doidinha. E nas ciências sociais, eu caí numa área que era da antropologia visual, que me deu muitas ferramentas para observar as pessoas. Eu caí na etnografia e eu entendi que comunicação, o processo comunicativo, é, antes de qualquer coisa, uma expressão da sociedade e das pessoas nessa sociedade. No fundo, eu entendi que para ser e estar nessa sociedade, nós precisamos desses processos comunicativos. Então, entre olhar para as pessoas e entender que publicidade era o meu caminho por excelência, foi muito rápido, porque eu começo a descobrir que nós, seres humanos, imersos nesse tempo, nesse espaço, a gente precisa da publicidade para sobreviver. A gente precisa para dar sentido a áreas da nossa vida, a gente precisa para consumir determinadas coisas, a gente precisa até para se narrar. Tem autores que chamam de sistemas experts. Eu narro a minha infância falando de produtos da comunicação. Eu narro a minha infância falando que eu assistia He-Man, que eu tomava todinho e que eu gostava dos bolinhos da Ana Maria e dos bolinhos da Mônica. Então, quando eu conto a minha história através dos produtos, o que eu estou fazendo? Eu estou contando a minha história de vida através da publicidade. Isso me deixou alucinada. Eu vou falar para vocês que talvez seja a coisa que eu mais ame na vida, o estudo da publicidade em si. E hoje, quando eu vou para uma sala de aula de graduação ou pós-graduação, eu sou coordenadora de muitas pós, o que eu sempre penso: a publicidade é um nozinho que faz a comunicação entre a empresa e as pessoas terem sentido. E daí, galera, eu fico mega feliz, eu entendo que eu estou no caminho certo. E no Mackenzie eu tenho visto muitos alunos sentindo a mesma coisa. Eles saem da disciplina de criação publicitária entendendo que é a sacada, que é ali que a gente consegue resolver vários dos nossos problemas de comunicação. E eu paro por aqui, porque eu já fui longe demais. E na hora de fazer uma propaganda, a equipe de criação ela leva em consideração como essencial o quê? Tá. Quais são, tipo, as melhores estratégias para persuadir o consumidor? Eu falaria, Isabela, que assim, se a gente tivesse nessa mesma discussão nos anos 70, 80, 90, eu passaria muito tempo falando com vocês sobre processos criativos que eram mais voltados para insights criativos, que tinha a ver com leitura da sociedade, a gente joga coisas criativas e a gente arrisca. Pode ser que vai ter aderência, pode ser que não vai ter aderência.
Por isso que a gente vê muitas campanhas dessas décadas que são homofóbicas, que são super racistas. A gente vê várias delas que tiveram aderência, mas que hoje não tem, porque vai muito contra o nosso pensamento social. Hoje, eu falaria, Isabela, que a publicidade ela está alinhada ao marketing. Ela é financeira. A gente precisa vender. Nós estamos num país em crise e nós estamos num país que a gente não pode arriscar uma campanha sem pensar no retorno dessa campanha. Ou financeiro, ou de share of mind, das pessoas lembrarem de uma marca. Então, hoje, o que a gente leva em consideração? O que veio solicitado pela empresa que está encomendando a campanha. 2, o que o marketing definiu como caminho estratégico. 3, quais podem ser os insights criativos, e daí eu falo que são insights cada vez mais loucos e nonsense. Essa semana saíram 2 campanhas da Nissin Miojo, nonsense total. Eu olhei e falei, pô, quem fez essa campanha perdeu o pé, mas ela fez um super sucesso. Por que ela fez um super sucesso? Porque nós estamos numa geração que gosta do nonsense com muitas referências. E a última coisa que eu pensaria muito é uma análise social, ver o que nesse momento é pauta. Por exemplo, qualquer entrevista que eu for dar na vida, eu vou falar de uma agência de publicidade, e eu vou falar o nome que eu sempre erro, quero falar ela direitinho para vocês, mas que é do Gustavo Bastos, e eu erro o nome porque ele é um número. Mas o Gustavo Bastos, a grande coisa dele é a redação. 1121 é o nome da agência. E o que a 1121 faz? E eu acho que eles têm umas sacadas incríveis. Eles trazem a pauta do dia para suas campanhas. Então, se nós estamos tendo aí uma CPI que ela está extremamente tensa, vamos criar hoje campanhas que amarrem com a CPI. Se amanhã a Anitta der um depoimento que vai deixar todo mundo pensativo, vamos colocar as frases da Anitta nas campanhas. E se vocês forem acompanhar ou tiverem curiosidade de olhar o que foi a Fazenda, a última, não de agora, que a de agora está bem xoxinha, né? Tá uns babado muito fracote. A gente tinha Jojo Todinho detonando. O que Jojo Todinho apareceu em campanha, galera, ela ganhou um programa na Multishow depois da Fazenda. Olha, ela estava na Record e ganhou um programa na Globo. Porque é isso. Nós e o jornalismo, publicidade e o jornalismo, nós estamos cada vez mais trabalhando com as pautas do momento. Então, o que sai nesse momento é onde nós vamos trabalhar em cima. Então, seriam esses 4 caminhos. E qual a importância de um slogan ou um jingle para uma empresa? Tá. Eu falaria que a gente tem que pensar uma coisa. Slogan e jingle, a gente pode pensar que ambos estão dentro de um processo de comunicação institucional, tá? O jingle, ele é sazonal, eu posso mantê-lo por um tempo e depois trocar. Então, ele está mais alinhado até à publicidade, porque ele muda muito. Quando a gente pensa em slogan, ela é uma frase de efeito. E ela é uma frase que vai estar alinhada a quê? Que vai estar alinhada à identidade institucional da empresa. Então, o que a empresa, naquele momento, quer transmitir, é o que nós vamos ter do slogan. Então, por exemplo, quando Coca-Cola falava assim, always Coca-Cola, always Coca-Cola. Always Coca-Cola. É o que a marca naquele momento quer se posicionar. Então, por um tempo bem grande, ela foi always Coca-Cola. Quando a gente pensa, por exemplo, na Omo, Omo era, na minha época, porque se sujar faz bem. E se a gente pensa em porque se sujar faz bem, é posicionamento da marca Omo. Ela está pensando no produto dela dessa maneira. Quando a gente pensa em jingle,
a gente está pensando em chiclete, a gente está pensando em trazer algo musical, algo sonoro, que vai marcar as campanhas e que vai ficar chiclete dentro da cabeça do consumidor, mesmo quando a empresa não existe mais. Então, o slogan é mais institucional, talvez muito alinhado ao pessoal de comunicação e jornalismo, enquanto o jingle ele vai ser mais comercial, mais publicitário. E no jingle, eu lembro de um que marcou a minha infância, né? O tempo passa, o tempo voa. Mi amada idolatrada, por favor, no llores por nada. El tiempo pasa, el tiempo voa, y nuestra poupança Bamerindos continua numa boa. O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos continua numa boa. Ai, 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 é a poupança Bamerindos. Bamerindos faliu há muitos e muitos anos. Eu nunca tive conta no Bamerindos. Eu era criança quando tinha Bamerindos, mas eu, com 38 anos, canto isso no bar com os meus amigos, zoando da nossa infância. Isso é um bom jingle. É aquilo que vai ficar como memória afetiva, tá? A mesma coisa do slogan, mas o jingle ele é mais vendedor. É engraçado como isso fica na nossa cabeça, né? Uhum. Eu tenho várias musiquinhas que eu lembro do nada, assim, tipo, toda vez que eu vou no mercado, vejo aquela parte de Danone, essas coisas, eu penso na música da Vigor, aquela Vigor, a gente quer de novo, sabe? Toda hora. E eu acho muito engraçado como isso pega na cabeça mesmo. Ó, e aquela, não se deite sem tomar seu leite. Ao se levantar, não se esqueça do seu leite Parmalat. Faz crescer, faz ficar mais forte. Olha o meu bigode, me respeite, eu tomo leite sempre. É isso, Parmalat não existe. Parmalat faliu quando ela deixou de patrocinar o meu Palmeiras querido, que era o melhor time desse país. Mas é isso, ela não existe, ela foi comprada pela Duchenne, ela quase acabou aí, mas a gente lembra do jingle, porque o jingle foi muito forte. Então, o jingle é muito especial, né? Ele fica nas nossas memórias. É engraçado porque eu sei jingle da infância da minha mãe. Ela cantou para mim e eu sei até hoje. Uhum. Você deve ter ouvido dos cobertores Paraíba, das pernambucanas. É esse da Pernambucana. Toque, toque, quem bate, não adianta bater. Eu não deixo você entrar. Eu não vivi isso, eu não vi na televisão, mas minha mãe contava e isso ficou para mim. Ou aquela tá na hora de dormir, dos cobertores para... Mas é isso, é memória afetiva, né? E falando agora mais um pouquinho sobre slogan, como fazer um slogan criativo e com uma boa frase de efeito? Galera, eu não sou da área de rádio, exatamente, eu não sou da área de áudio, tá? A minha área, por excelência, é a área visual e um pouco de redação, que isso faz parte aí do nosso momento. Mas eu falaria para vocês que o slogan, tanto o slogan como o jingle, ele tem que ser fácil, muito fácil de lembrar. Não pode ser um vocabulário muito difícil, não pode ser aquela coisa que vai travar a língua. Então, ele tem que ser fácil, ele tem que ser sonoro, fácil de falar. E se ele puder ter alguma referência, por exemplo, ele ter a batida de alguma música que a gente já conhece, é mais fácil ainda das pessoas gravarem. Por exemplo, essa última semana saiu uma campanha da Shopee. E quem faz a campanha da Shopee é o... Não é o Bruce Lee, é o chinês de Hollywood, Jack Chan. E o Jack Chan, quando ele está fazendo a campanha, a música de fundo da Shopee, ela é uma música ela é um toque tão simples que ela aparece em outras campanhas. Então, se acaba gravando, e foi meu caso, a campanha da Shopee, por causa dessa coisinha de fundo que Shopee trouxe para a música dela. Então é isso, nesse momento, a gente tem que fazer coisas simples, mas cheias de referência, que as pessoas rapidamente vão lembrar.
Por exemplo, quem detona nisso é Dolinho. E eu tenho certeza que em algum momento vocês me perguntam de Dolinho, porque Dolinho é o nosso caso por excelência. Dolinho, quando faz as suas campanhas, além da música ser incrível, Dolinho vai pegando fotos da Amazônia, ele vai pegando assim coisas nada a ver com nada para construir a sua campanha. Mas aquelas coisas nada a ver com nada são referências para a gente. A gente conhece aquelas fotos. Então, é mais fácil que esses produtos comunicacionais vão ficando marcados na nossa memória. E como você acha que faz um bom um jingle eficaz? Eu acho que é isso. Ele tem que ser simples, ele tem que ser de fácil assimilação, de referências que a gente já conhece. Se puder ser paródia, é super bem-vindo. E eu vou falar algo, galera, eu não quero que entristeça ninguém, mas precisa ter uma verba investida, tá? A gente só conhece aí Dolinho, porque Dolinho investe muita grana. É uma marca da classe C, mas é uma marca que está investindo. E ela tem essa linguagem visual mais podrona, porque ela sabe que isso vende. Ninguém é ingênuo nesse mundo, então eles vão trabalhando dentro de uma linguagem que eles sabem que vende. É a única parte, não é que eu sou desiludida, eu sou muito realista. É difícil um produto comunicacional, uma campanha estourar se não tem grana por trás. Daí vai ter uma paródia, aquele cabeleleira Leila, vai ter algumas coisinhas assim que estouram, mas são quase... A gente não tem controle do que estoura, mas as outras todas têm muito investimento. Como funciona o processo de criação de um jingle? Existe alguma estratégia por trás disso? Todo o processo na publicidade é assim. Vem um briefing da galera de marketing ou do cliente, geralmente do pessoal de marketing do cliente, que já traz um direcionamento do que eles querem, ou de quais caminhos devem ser seguidos. Daí as pessoas envolvidas, que de costume é um redator, um diretor de arte, uma pessoa responsável pela parte de multimídia ou rádio e TV, planejamento, o mídia e o atendimento se reúne para fechar o quê? Para fechar um conceito criativo. Esse conceito criativo é validado por todo mundo olha e fala, esse é o melhor caminho. Como que é feito isso? Isso é feito num brainstorm, no momento onde está todo mundo reunido para dar ideias. A partir da hora que a gente tem esse conceito criativo, a gente manda o briefing e esse conceito criativo para alguém ligado à música. Então, tem escritórios voltados para isso, tem agências voltadas para a parte de áudio. E essas pessoas vão desenvolver através desses direcionamentos que foram dados. Então, vocês podem ver, toda campanha que tem um bom slogan e tem um bom jingle, vocês vão ver uma boa campanha impressa, uma boa mídia social, vocês vão ver outros produtos comunicacionais que saíram do mesmo lugar e tem aí uma aderência. Denise, acredito que a galera que está nos escutando deve lembrar bastante dos jingles, assim, alguns que marcaram bastante, por exemplo, aquele dos pôneis malditos na propaganda do carro. Esse marcou bastante, principalmente, assim, eu acompanhei esse também. É aquele do Dolly Guaraná, que você também falou um pouquinho. E quais você acredita que marcaram muito, né, também? E qual o motivo de tamanho sucesso deles? Você falou dois que são incríveis, que marcaram a sua geração. Eu acho que foram muito fortes para a geração de vocês. Pônei Maldito tirou a minha alegria de viver, porque todos os alunos cantavam a porcaria do Pônei Maldito, em sala de aula, e eu fui cansando daquela porcaria rolando. Mas Pônei Maldito é um case de sucesso, e ele é um case bem nonsense. A gente pode pensar sobre ele de uma maneira bem nonsense. Você quer uma picape que tenha cavalos ou pôneis? Pôneis malditos! Pônei maldito, venha com a gente atolar. Odeio barro, odeio lama. Que nojinho, não vou sair do lugar. Te quero. Escolha uma picape forte de verdade. Nissan Frontier, 172 cavalos, a mais forte da categoria. A Nissan tem um jeito inovador de pesar a força. Pense no Nissan.
Tem alguns, galera. Dolinho, eu acho que é um case por excelência, tá? Quando vocês falaram que iam falar comigo, na hora eu falei, elas vão perguntar de Dolinho, não tem como. Oi, pessoal, eu sou o Dolinho, seu amiguinho. Vamos cantar? Mas tem alguns, como o da Pernambucanas, que quem bate é o frio. Ele ficou muito famoso, e ele ficou famoso porque ele é de uma loja popular, e ele é de uma loja popular que não tinha tanta aderência, mas que nas mídias ficou muito, muito forte. Assim. Então, a Pernambucanas tem um salto comercial muito grande. Tem o do Guaraná, Guaraná com pizza. O sucesso está de volta. Eu não vejo a hora de te contar, de ver mais uma vez, saborear meia mussarela, meia leite ou calabresa, romana, 4 queijos, marguerita e portuguesa. Como é bom te ver, você chegou na hora H. Com Guaraná. Essa é uma que até hoje, quando me falam de pipoca, na hora eu penso pipoca e Guaraná, porque ficou marcada. E deixa eu te perguntar, você acha que os novos meios de comunicação aproximaram mais o consumidor da marca, né? Eu acho que sim, sem dúvida. Até porque nós somos hoje das redes sociais, tá? Eu acho que sim, cada vez mais. Nós não entramos em TV aberta, nós não assistimos os comerciais no YouTube, vamos ser sinceros, apareceu, a gente pula, a gente não lê mais jornal, a gente não vê mais nas revistas. Então, a coisa do jingle foi ficando um pouco mais frágil, do slogan um pouco menos, porque o slogan você consegue inserir nas redes sociais, mas do jingle se perdeu muito nos últimos anos, porque, de fato, a gente não tem como manter essas plataformas funcionando. Como você acha que as redes sociais ajudam no processo de divulgação das propagandas? Você acha que elas mais atrapalham do que ajudam? Eu acho que é uma outra forma de ver a coisa. A gente não existe um meio de comunicação que atrapalha o outro. Isso é um conceito do Henry Jenkins no Cultura da Convergência. O que ele vai falar? Vocês já leram esse livro? Porque eu vi uma risadinha aí. Não, ele fala o seguinte, que uma mídia, ela nunca acaba. Ela vai sendo complementada por outras. Então, por exemplo, quando veio o cinema, o teatro não acabou. Quando veio a TV, a rádio não acabou. Elas vão diminuindo a sua entrada na sociedade, tá? Então, a rádio caiu muito. Só que lá na frente, a gente tem essa rádio se reinventando, se ressignificando, se tornando um podcast. Então, o que eu posso falar é que hoje, o que antigamente a gente chamava de mix de marketing, até hoje, que é do Kotler, tomou uma outra roupagem, tá? Hoje a gente está com as mídias mais pulverizadas e a gente não tem mais a verba fechada num único cesto. A gente tem várias cestos ganhando um pouquinho, uma parcela de tudo isso. Eu sou mega fã das redes sociais. O dia que eu tenho que falar mal das redes sociais, que são as aulas mais teóricas, que eu tenho que fazer uma outra reflexão, eu fico até mal, porque eu sou mega viciada em Instagram, e eu quero me viciar em TikTok, eu quero aprender a fazer o TikTok. Então, o que eu falo para vocês? Eu acho que cada mídia está se complementando e cada mídia está gongando, ela faz a outra crescer por um período até que ela cai de novo. Falando brevemente sobre logomarcas, algumas empresas fizeram pequenas mudanças durante o período de pandemia. Você acredita que isso ajuda na imagem da marca em si e, de certa forma, gera um bom impacto? Ia, você é muito meiga quando você fala uma pequena mudança.
Eu vou falar o que eu falo para os meus alunos. Nos últimos anos, eu falaria os 3 anos, a gente pegou um canhão e a gente saiu dando bolada de canhão nas marcas. O que a gente tinha de referência inicial foi acabada para a referência final. Eu, Denise, eu não sou contra a mudança de marcas, eu acho que faz parte do processo de rejuvenescer marcas. E a gente está numa sociedade, num momento, onde nada pode parecer ultrapassado, tá? Então, as mulheres não podem ser velhas, os homens não podem estar 1 quilo acima porque ele está envelhecendo, não pode ter barba branca, não pode... Então, esse discurso de tudo é aceito é mais ou menos, tudo é aceito, mas a gente ainda se cobra para estar dentro de um padrão. É a nossa ambiguidade. E quando a gente fala de marca, a gente está pensando da mesma forma. As empresas querem rejuvenescer, elas querem se parecerem super atuais, mas quando a gente olha, elas estão perdendo demais as suas características visuais. O que eu acho, nesse momento, está todo mundo fazendo isso. Ponto frio vira um ponto, a gente viu essa semana várias marcas, eu até postei algumas que fizeram esse processo, e por hora é super legal. A minha preocupação, eu enjoei um pouco, tá? Eu, se fosse hoje criar uma marca, eu ia criar com bastante elemento para eu ser única nessa sociedade. Mas eu me falo como profissional da área, e daí é bem a minha área de atuação, criação de marca, se daqui a alguns anos isso não vai trazer um desgaste para a marca. Porque quando ela faz uma marca que é tão sintética, tão clean, como vocês chamam, no fundo, ela descartou toda a tradição. E eu não sei se daqui a uns anos o que vai segurar as marcas no mercado não seja exatamente essa tradição. Eu ia te perguntar isso mesmo, o que você achava das marcas estarem ficando mais minimalistas e tal. Que nem o Ponto Frio fez, ele mudou tudo, ele virou outra marca. O que você achou disso? Ponto Frio, para mim, foi um case... Assim, ó, vocês estão perguntando para uma pessoa que está assim... Eu ainda não sei se vai dar certo. Para ser muito sincera, quando a gente desenha marca, e no Brasil nós temos grandes escritórios de criação de marca, eu falaria para vocês que a gente só consegue medir esse impacto com relatórios. Então, a gente precisaria ver os relatórios dessas marcas, ver as agências de pesquisa, para ver se teve aderência no mercado ou não, e se cresceu ou não o consumo dessas marcas. Inicialmente, eu te falaria, eu acho que é um tiro no pé, mas, acho que está extremamente alinhada a nossa visão atual de como as marcas devem trabalhar, de serem rápidas, fácil consumo e de redes sociais. O Ponto Frio, eu nem diria que o erro deles foi mudar o logo deles, porque muitas marcas fizeram isso. Mas eu acho que foi um pouco demais eles mudarem o nome, não foi? Porque eu acho que eles foram no extremo. Tem professores da casa que acham que ficou sensacional, tem professores da casa que acham que vai ser um grande erro. Repito, tudo em comunicação, nós dependemos dos relatórios econômicos e numéricos para mensurar. Eu não tenho esses relatórios para mensurar, mas eu, Denise, acho que enfraqueceu um pouco a marca. Talvez eles pudessem ter feito num processo mais lento, por etapas. Gradualmente, né? E mudando as coisas. Bom, Denise, indo agora para a última pergunta. Muitos alunos ficam em dúvida agora no final do 4º semestre, quando precisam fazer a escolha entre criação ou marketing. Você tem alguma dica para quem quer seguir a área de criação? Eu vou falar que nada na vida é mais legal que criação, tá? Então, qualquer outra profissão, a pessoa vai ser um pouco infeliz, porque criação é tudo. Não, tô brincando, mas é assim que eu me sinto, eu sou muito realizada. Eu acho que a gente tem que pensar nas nossas competências. Se você é uma pessoa que tem pensamentos criativos, isso não significa saber ferramenta, Photoshop, Illustrator, nada disso. Mas se você tem insights legais, se você olha as suas redes sociais e fala, nossa, eu crio umas coisas bacanas, nossa, eu tenho prazer em montar a parte criativa de um evento, você é de criação. Agora, o marketing ele é mais numérico, ele é mais estratégico. Então, se você sente que é isso que te
te desafia, que é estar dentro de empresas ou dentro de agência, pensando de uma maneira mais racional, pensando de uma maneira mais numérica, mais estratégica, talvez você seja mais de marketing. Agora, Denise, eu não acredito que hoje em dia a comunicação está dividida. Eu acho que hoje em dia nós somos publicitários, que nós vamos atuar um pouco com marketing, um pouco com criação, um pouco como relações públicas, em alguns momentos um pouco com jornalismo. Então, eu acredito que hoje nós temos que formar e entender que nós somos profissionais híbridos, que a gente pode trabalhar em todas as áreas que a gente quiser, e muitas vezes a gente vai estar em empresas, em agências menores, que a gente acaba fazendo mais funções. Então, a minha dica é, pensa no que te dá prazer e no quais são as suas competências e habilidades, decida a partir disso, mas não se feche numa única área. Posso fazer uma pergunta que não estava programada? Claro! Só não te passo minha conta e não falo sobre minha vida íntima, que tá uma desgraça. É que nessa pandemia, eu estava conversando isso outro dia, não sei com quem, mas nessa pandemia eu vi muita gente, tipo, criando coisas no Instagram, tipo, falando, agora eu montei uma agência de publicidade. Eu vi muita gente que não faz publicidade, criando agências de publicidade, criando essas coisas e tal. E o que você acha disso? Eu acho que isso é inevitável. As redes sociais fizeram a gente acreditar que a publicidade é isso, tá? A mesma coisa, a quantidade de brechós que apareceram, né? Isso vem de uma sociedade sem emprego, sem muita perspectiva, e da facilidade das redes sociais e daquelas desgraças que nós temos aí, como o Canva, que a gente cria tudo no Canva. Eu acredito o seguinte, vou dar um exemplo de outra área. O McKinsey deve formar, talvez, 400 advogados por ano, sei lá. Nem todos os advogados vão ser os melhores, porque isso exige da pessoa esse crescimento. Quando eu penso na publicidade, eu penso que vai ser aberto muita cabeça de porco, muita pequena agência, que vai sobreviver com as pessoas ganhando R$1.000, R$2.000. Se é para essa meta da nossa vida, a gente não precisa fazer McKinsey. Então, acho que a gente não precisa ficar preocupado com isso, a gente não precisa olhar para esses pequenos, a gente precisa olhar e falar, não, eu nasci para ser Nizanguanais, não, eu nasci para estar lá em cima, eu quero ser, sei lá, Fernanda Sarmento, Cecília Consolo na criação das marcas, eu quero... Então, eu acho que não é a hora de olhar para o que está, para esses cogumelos que estão aparecendo no quintal, mas é a hora de pensar, eu quero ser uma Amazônia e eu vou entrar nos melhores lugares para crescer. Eu não tenho a mínima preocupação, eu olho meus alunos e falo, maioria deles, um ou outro, eu falo, esse daí não sei aonde vai chegar, mas a maioria, assim, 99%, eu olho e falo, daqui uns anos eu vou encontrar em Nova York como diretor de arte, daqui uns anos eu vou encontrar em Seul como diretor de marketing, eu tenho muita tranquilidade nisso. E eu quero todo mundo me pagando cafezinho, tá? Eu quero todo mundo tratando a tia assim, falar, essa velhinha me deu aula quando eu ainda fazia Mackenzie. Alguma vantagem tem que ter, né, dessas memórias afetivas. Claro, lógico. Perguntei isso mais porque eu estava vendo outro dia, tipo, gente falando, eu não preciso fazer publicidade para fazer o que um publicitário faz. Aí eu fiquei tipo, não é bem assim, mas tudo bem, deixa... Se a gente for por essa lógica, todo mundo é profissional de fotografia no celular. É verdade. Tá? Todo mundo... É que algumas profissões são regulamentadas por associações e tal. Mas as faculdades que não são regulamentadas, todo mundo pode ser. Todo mundo pode ser personal trainer. Porque você não vai pedir para o cara me dar o seu diploma. Todo mundo pode ser coach. Galera, coach, tá aí. O cara faz um treinamento de 20 horas e ele vai competir com um psicólogo, gente. Então, por que eu estou falando essas coisas? É um momento da nossa sociedade. A gente quer uma empregabilidade rápida, mesmo empregabilidade rápida, um dinheiro questionável, porque do coach eu questiono se vai ganhar tudo isso tão rápido, mas a gente quer velocidade, a gente não quer mais passar por processos, né?
Bom, Denise, muito obrigada por ter participado. A gente fica muito feliz. E eu vou deixar agora um espaço, caso você queira fazer algum comentário final, divulgar suas redes sociais, que você usa bastante o Instagram também, né? E onde que a galera pode te encontrar. Galera, então estamos terminando aqui. Quero falar que eu tenho uma gratidão enorme por todos vocês, por estar no Mackenzie, pelos meus alunos, é o que eu sempre falo. Vocês enchem minha vida de alegria a cada dia. E eu não sei se eu teria motivação sem alunos para levantar todos os dias, ensinar e passar conhecimento. Vou pedir para vocês me seguirem, DE Tangerino, tá? É tangerina, só que no masculino. Esse é meu Instagram e é por lá que eu me comunico mais. E foi um prazer estar com vocês, meninas. Obrigada.